Olá pessoal, tudo em paz? Espero que os estudos de vocês estejam indo muito bem, tá bom? Aqui de nossa parte estamos, como sempre, tentando ajudar o melhor possível. Peço desculpas por não conseguir colocar diariamente tantos vídeos quanto talvez todos nós gostaríamos, mas infelizmente eu tento usar o meu tempo de folga para fazer esses vídeos e, bom, infelizmente acabo aí colocando geralmente 2 vídeos por dia, né? Eu acho que alguém que encontrar esse canal aqui já no futuro, quando já tiver uma boa quantidade de vídeos prontos, vai realmente se beneficiar com muito mais rapidez, né, ao material aqui deixado. Mas para aqueles que me acompanham, e eu já soube aqui de muita gente que tem me acompanhado, desculpa, enquanto produzimos aqui os vídeos, realmente fica um pouco difícil, né? Porque realmente seria muito interessante se eu conseguisse colocar aqui 20 ou 30 exercícios por dia, mas infelizmente eu utilizo o meu tempo de folga para fazer esses exercícios e nem é mais o problema da resolução, né? É muito mais o problema de editar os vídeos e lançar e fazer cortes para que o vídeo não fique muito longo, aquela coisa toda, né? Observe que, em geral, muito dificilmente nós perdemos tempo aqui com blá blá blá, o que quer que seja, né? Eu costumo sempre ir direto ao ponto, direto à resolução dos exercícios, né? Mas, enfim, espero que todos possam compreender. Então vamos lá, problema P48, né, vai nos dizer o seguinte. O problema já nos traz aqui uma imagem, né, muito boa, que já está bem detalhada e que vai nos dar uma ajuda maravilhosa na resolução do exercício. Vamos então ler o problema. 2 trens, né, aqui estão os 2 trens, um de carga e outro de passageiros, está aqui o trem de carga indicado, está aqui o trem de passageiros indicado, movem-se nos trilhos retilíneos e em sentidos opostos, né? Está aqui o trilho retilíneo, eles estão aqui claramente em sentidos opostos, um aproximando-se do outro, né? Tá aqui. Então, a velocidade desse é para cá, a velocidade deste aqui é para cá, então estão se aproximando um do outro. Ambos com movimentos uniformes. Nós já sabemos o que significa a expressão movimento uniforme. Significa que a velocidade vai se manter constante durante todo o movimento. O trem de carga de 50 metros de comprimento tem uma velocidade de módulo igual a 10 metros por segundo. Tem 50 metros de comprimento, a velocidade dele é 10 metros por segundo. Tá ótimo. E o de passageiros, uma velocidade de módulo igual a V. Não deu aqui a dimensão dele, né? Deu a dimensão deste, mas desse aqui não deu. O trem de carga deve entrar num desvio para que o de passageiros possa prosseguir viagem nos mesmos trilhos, como ilustra a figura. Então, o trem de carga vai entrar aqui neste desvio, né, para que ele, evidentemente, não se choque com o trem de passageiros. No instante focalizado, as distâncias das dianteiras dos trens ao desvio valem 200 metros e 400 metros, respectivamente. Aqui vale 200 metros e aqui valem 400 metros, respectivamente. Bom, então o que acontece, né? Vamos lá. À frente deste trem, né, esse ponto aqui, quando chegar aqui nestes 200 metros, ele espera, evidentemente, não encontrar nenhuma parte deste outro trem, porque qualquer parte que ele encontrar, ele vai se chocar. Tanto faz ele encontrar aqui à frente, como o meio, né? Então, de tal forma que nós vamos levar em consideração o final deste trem, tá? Como nossa medida para chegar, como nossa referência, melhor dizendo, para ter ultrapassado este limite aqui, que é o limite onde se encontra o desvio. Por isso que ele não deu a medida desse trem, porque não importa. O importante é que a dianteira deste trem percorra estes 400 metros ao mesmo tempo em que a traseira deste trem tenha percorrido os 400 metros.
esses 250 metros, né? Desculpa. Ele vai ter que percorrer estes 200 metros e o próprio comprimento do trem. Este pedacinho aqui vai percorrer 50 metros, depois 200 metros, e ele vai chegar aqui, né, no momento em que este início do trem de passageiros também chegou lá. Ou seja, isso é o mínimo, né, para que não haja o choque. Ele quer saber justamente a distância mínima para que não haja este choque aqui, né? Calcule o valor máximo de V para que não haja colisão. No caso, valor máximo, valor mínimo para que não haja... valor máximo, desculpa. Valor máximo que o V pode ter para que não haja colisão. Porque se ele tiver menor do que isso, ele vai mais devagar ainda, né? E não vai se chocar. Então vamos ver qual é o valor limite aqui da velocidade. Então vamos lá, né? Bom, observe que não necessariamente existe uma única solução para um problema de física, né? Digamos assim. Isso vai depender bem da sua engenhosidade. É interessante que você procure sempre a sua forma de resolver, né? Por isso que eu peço nos meus vídeos para que você antes resolva o problema, tente resolver o problema o máximo possível, para apenas depois vir aqui e fazer esta conferência com o nosso resultado. Se quando você resolveu, você escolheu um caminho que não coincidiu com o nosso, não necessariamente a sua resposta está errada. Você tem que aprender a ter um certo bom senso e perceber quando a sua resposta está correta, por mais que o passo a passo não coincida com o nosso, tá bom? O importante é que, na maioria das vezes, será a solução do problema, tá? Ou seja, se seu trem, se na minha resolução os trens se chocaram, né? Vamos supor assim, e na sua resolução os trens também se chocaram, bom, chegamos à mesma solução, tá bom? Então vamos lá. Eu digo isso por quê? Porque eu vou tomar aqui como referência de espaço inicial algum ponto que eu vou escolher ao meu bel prazer. Eu vou escolher este ponto aqui como sendo o meu espaço inicial, tá bom? E nem necessariamente eu precisaria fazer isso. Eu poderia considerar esses dois espaços aqui como espaços distintos, analisar essas duas equações separadamente, ok? E seria um outro tipo de solução. Mas eu vou fazer desta forma porque eu acredito que seja a mais didática. Então eu vou tomar esse ponto aqui como zero. Este ponto aqui será então o ponto 400, onde se encontra o desvio. Bom, 400 mais 200, aqui será o ponto 600, ele será o ponto 600 em relação a este zero, não é isso? E aqui será o ponto 650, onde se encontra o final do outro trem. Então, com base nesse sistema de referência que eu fiz, vamos escrever a equação para cada um deles. Aqui está a equação do trem de passageiros, que eu chamarei de SP. O espaço inicial é zero. A velocidade estamos procurando e o tempo, bom, é uma variável que, bom, enfim, vai nos servir para encontrar a solução que estamos procurando. Então, eu vou reescrever de forma mais simples, tá bom? SP igual a V vezes o tempo. Vamos escrever então agora a equação para o outro trem, que é o trem de carga, tá bom? Bom, de acordo com este sistema de referência, o ponto inicial, que é o que nos interessa aqui, a parte de trás do trem, está a 650 metros. Então ele está a 650 metros, contudo o trem está se movimentando no sentido contrário ao crescimento do nosso espaço. Então, a velocidade aqui está apontada para o sentido negativo e vale 10 metros por segundo vezes o tempo. Então, eis aqui a nossa equação para o trem de carga. Então, observe o seguinte. Quando este trem de carga chegar aqui, né, no 400, nós teremos o tempo que este ponto percorreu até aqui chegar, que é o mesmo tempo que a gente precisa utilizar para este ponto chegar aqui. Então vamos começar o problema justamente da seguinte forma, calculando o tempo que ele leva para chegar daqui até aqui, tá bom? Então vamos utilizar esta equação do trem de carga e vamos saber quanto tempo ele leva
ele leva até chegar no 400 metros, ok? Igual a 650, tá bom? Só para ficar mais claro, eu quero que ele chegue aqui no 400. Então, aqui eu vou substituir por 400. Menos 10 vezes o tempo. Ok? Vou passar isso para cá para ficar positivo, 400 para cá. 10 vezes o tempo é igual a 650 menos 400. 10 vezes o tempo vai nos dar o quê? Vai nos dar 250. Ok? Ou seja, o tempo será 250 dividido por 10, que nos dará, evidentemente, 25 segundos. Ok? Então, o tempo que este pontinho leva para chegar aqui do 650 até o 400 será 25 segundos. São estes 25 segundos que utilizaremos, então, na nossa equação SP. Então, fazer aqui uma referência cruzada. Bom, então, eu quero saber qual a velocidade para que este ponto chegue aqui no 400 em 25 segundos. Então, o SP, ou seja, o trem de passageiros, também chegará aqui no 400 após 25 segundos. E eu quero justamente saber qual a velocidade para isso, tá bom? Ou seja, V é igual a 400 dividido por 25, ok? Bom, facilitar um pouco aqui nossa vida, eu vou dividir aqui por 5, que vai nos dar 5. Quando eu dividir aqui por 5, vai dar 80. Bom, 80 dividido por 5 dá 16. Pode fazer essa continha aí, tá bom? 16 metros por segundo. Então, o máximo que este trem de passageiro pode ter de velocidade, para que não haja o choque, ou que ele esteja no limite do choque, né? Porque vai ser um instante que esse pontinho aqui está cruzando aqui, esse outro está chegando, né? Vai ser de 16 metros por segundo, tá bom? Bom, espero que tenham gostado. Agradeço mais uma vez por estarem compartilhando o nosso canal com os colegas. Realmente o canal tem crescido, continua crescendo e cresce lentamente, mas todo dia tem um inscrito, 2 inscritos. Isso aí realmente é muito bom, muito gratificante para a gente e que realmente nos impulsiona a continuarmos fazer esse trabalho, porque realmente sabemos que está agradando, né? Se o canal estivesse diminuindo a quantidade de inscritos, não haveria incentivo algum para a gente continuar, né? Mas o fato de estar crescendo, por mais que lentamente, né? Mas eu acho que para o nível deste tipo de canal, né? Que é um canal em que resolvemos questões de física e matemática, está crescendo muito bem. E agradeço mais uma vez a todos vocês por essa ajuda, tá bom? Bons estudos e até o próximo vídeo.